Romanos 2. Então, semana passada, o pastor Ricardo terminou o capítulo 1 de Romanos. E na semana passada ele falou sobre a justiça de Deus. Quem lembra? Foi uma palavra bem forte, né? Quando a gente fala sobre a justiça de Deus. E a gente fica muito pensativo, porque hoje a gente está na moda de só Deus é amor, certo? Deus é amor, mas Ele também tem o atributo da justiça nele. Então, essa justiça, ela deve ser exaltada, ela deve ser louvada também, né? E, na verdade, se a gente for olhar os 3 primeiros capítulos de Romanos, ele vai trazer uma verdade. Qual que é essa verdade? É que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Então, se você ler os 3 capítulos juntos, você vai ver isso daí, que todos nós pecamos e nós estamos separados da glória de Deus. Romanos 3, 23. E isso vai incluir quem? Judeus, vai incluir os judeus, vai incluir os gentios, que são os não-judeus, vai incluir eu e vai incluir você. Qual que é a diferença entre os judeus e os gentios? Alguém sabe? Bom, os judeus, eles receberam uma revelação especial, que foi a palavra de Deus, certo? Mas isso não quer dizer que os povos não gentios não tiveram uma revelação de Deus, porque na verdade a Bíblia fala que os céus, eles revelam a glória de Deus, manifestam quem Deus é. E não só isso, se você se lembrar quando você não era cristão, você não tinha uma sensação dentro de você quando você ia fazer uma coisa errada? Não parecia que tinha uma voz lá no fundo que falava assim, olha, não faz isso. Não vai por esse caminho, né? Então, a gente tem um senso das verdades de Deus dentro de nós. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então, a gente já traz isso com a gente. Então, os gentios, eles receberam a revelação natural de Deus. Os céus revelam a glória de Deus. Qual que é a questão, então? A questão é que os judeus receberam a Bíblia, e, de algum modo, né, eles não responderam essa revelação como deveria responder. E lá no capítulo 1, quando vocês estudaram com o pastor Ricardo, vocês viram que os gentios também não responderam adequadamente à revelação de Deus. Que eles tinham a revelação de Deus, mas a Bíblia fala que eles não deram glórias a Deus. Então, da mesma forma que os judeus não corresponderam à revelação que Deus tinha dado, os gentios também não corresponderam à revelação que Deus tinha dado. E por esse motivo, todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Eu, você ou quem quer que seja. Porque, de algum modo, todos nós recebemos algum tipo de revelação de quem Deus é durante a nossa vida. Certo? Se você olhar lá em Atos 10, do 1 ao 4, fala sobre um homem chamado Cornélio. Cornélio não era judeu, mas se você ler lá do 1 ao 4, a Bíblia fala que ele era um homem piedoso e ele era temente a Deus. E a Bíblia fala que o anjo chegou para ele e falou o seguinte, ele fala assim, o anjo falou para ele, as tuas orações foram ouvidas, e as tuas esmolas têm subido em memória diante de mim. Olha só, um homem que não tinha, né, a Torá, não tinha a revelação que os judeus tinham, mas ele tinha uma revelação natural de Deus e ele estava correspondendo a essa revelação. Ele estava orando, ele estava dando... Você dá esmola, irmão? Eu sei que as pessoas falam para não dar esmola, mas olha o que está escrito aqui. As tuas esmolas têm subido diante de mim. Né? Então, às vezes você não vai dar um dinheirinho, uma moeda, porque você fica com medo do que a pessoa vai fazer, mas leva ali uma comidinha, alguma coisa dentro do carro. Quando alguém pedir alguma coisa, você não deixa ela sair de mão vazia, abençoa a vida dela, porque isso sobe diante de Deus, né? E isso faz parte do caráter de Deus. E tem um livro, é um livro antigo, que chama O Fator Melquisedeque. E esse livro, ele conta a história de várias tribos remotas, tribos distantes,
aonde o evangelho ainda não tinha chegado. Quando os missionários chegaram lá para pregar para eles já eram mais cristãos do que os missionários. Eles tinham mais revelação de Deus do que às vezes nós temos. Eles tinham lá alguma coisa dentro da cultura deles que era tipo uma porta aberta para você chegar com o evangelho e pregar, e o evangelho frutificava naquele lugar. Então, todos os povos, de algum modo, receberam uma revelação de Deus. Talvez não essa revelação escrita, certo? Mas recebemos uma revelação de Deus. Então, só para a gente refletir, para a gente poder pensar, né? Qual que é o nível de revelação que você tem a respeito de Deus? Primeira pergunta. Agora a segunda pergunta, né? Qual é a resposta que você tem dado a essa revelação? Então, a gente vai ver pessoas que têm várias revelações de Deus, que já viveram milagres, que já viram milagres, que já experimentaram a presença de Deus, mas que responderam para Deus com uma resposta fraca diante daquilo que receberam. E a gente vai ver pessoas que estão ali começando, engatinhando com uma revelação assim pequena ainda a respeito de Deus, mas que está dando uma resposta grande para aquela revelação. Então, a grande questão não é a revelação que você tem, mas sim a resposta que você tem dado. Qual a resposta que eu tenho dado à revelação que Deus tem trazido para o meu coração? Que a Bíblia fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se eu leio a Bíblia, conheço a Bíblia, tenho experiências de milagres, tenho experiências com Deus, eu preciso responder à altura da revelação que Deus tem trazido ao nosso coração. Então, queridos, os gentios, eles receberam uma revelação de Deus, mas eles também não deram glórias a Deus. E a Bíblia fala que, por isso, Deus os entregou à sua própria vontade. E agora, nesse capítulo, Paulo vai começar, ele vai combater, ele vai bater na hipocrisia das pessoas. E às vezes a gente lê, parece que está falando só para os judeus. Não, está falando para todos nós. Todos nós que de algum modo agimos com hipocrisia, né? O que seria isso? Paulo ele vai bater numa atitude implacável de julgar o outro. Então eu julgo o outro ao invés de lamentar os meus próprios erros. Então vamos ler o versículo 1. Hoje eu vou trabalhar com vocês só 1 até o 4, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, essa semana foi bem legal, porque aconteceu uma coisa aí durante o carnaval aí, que viralizou, né, na internet. Uma pessoa muito famosa, que eu conheço o testemunho dela, já vi ela testemunhando. Ela teve uma experiência com Deus, só que ela é um tipo de cristão muito diferente daquilo que a gente acha que é ser um cristão. Porque a gente tem um estereótipo, né? Que a gente acha que crente usa saia até o pé, cabelo grande, as irmãs do coque, ou os homens usam terno, né? Se a gente for numa tribo indígena, que os índios estão tudo pelado e é crente, nós vamos ter um problema sério, porque isso está mais relacionado a uma cultura americana que foi trazida para nós do que uma cultura cristã, né? Óbvio que é isso. E ela subiu num trio elétrico, cantou umas músicas lá, gospel, e depois ela pegou o microfone e falou umas verdades para a pessoa que estava lá. Vocês sabem de que eu estou falando, né, gente? Acho que a maioria sabe. E ela falou: olha, gente, vocês têm que se preparar para o arrebatamento. Por quê? Porque dentre 5 ou 10 anos, né, pode ser, né, que dentro de 5 ou 10 anos, Jesus volte, o apocalipse aconteça, né? E a outra pessoa lá teve uma reação um pouco agressiva ao que ela falou.
E aí, o mais legal de tudo isso, para mim, é sempre o comentário dos crentes. Porque se tem um povo que gosta de julgar, é o crente. E isso, gente, é muito ruim para nós. Primeiro, da gente criticar uns aos outros aqui dentro, ou quem quer que seja. Internet não é lugar da gente criticar pessoas. O lugar onde a gente trata as pessoas na igreja é dentro da igreja. Como a Bíblia ensina, né? Se o seu irmão fez alguma coisa, você vai lá, conversa com ele. Se não resolver, você chama mais uns 3 irmãos. Se não resolver, você chama a igreja. É assim que a Bíblia ensina a resolver os conflitos, não é na internet. E aí o povo vai para a internet, e a Bíblia fala que um reino dividido contra si mesmo não vai o quê? Vai prosperar. E aí, olha só o que a pessoa... Vou ler um comentário, tá? A pessoa vira e fala assim, olha, o jeito que essa mulher se veste parece ser mais do lado do cão do que a fulana de tal. Aí a outra fala assim, essas pessoas que servem a Deus de qualquer maneira, que nem essa tal fulana essa fulana. Ou seja, a pessoa que serve a Deus de qualquer maneira. Aí o outro vai falar assim, mas eu não entendo o que ela está fazendo em cima de um trio, porque é impossível servir a 2 senhores. Veja só. E tem mais coisas, é que tem coisas que não dá nem para falar. Mas veja bem, como nós somos cruéis quando se trata de falar do outro. A gente é muito cruel para falar do outro. Só que a gente não sabe qual é a história dela. A gente não sabe o que Deus falou com ela. A gente não sabe por que ela aceitou subir lá naquele trio. Será que Deus não falou com ela que era para ela ir lá e tudo? A gente não sabe de nada. A gente não conhece a história da pessoa. E aí o que a gente faz? A gente julga sem conhecer. A gente bate o olho numa pessoa e a gente julga aquela pessoa porque a gente não conhece a história daquela pessoa. A gente julga a aparência. Mas a Bíblia fala que Deus vê o quê? Coração. Então, às vezes, sua aparência pode estar impecável. Nossa, você olha e você fala, nossa, que crente maravilhoso. É crente mesmo, esse daí é crente. Mas, às vezes, o coração da pessoa está totalmente distorcido. Então, eu não estou dizendo que a sua aparência não tem que condizer com quem você é por dentro. Tem que condizer, certo? Mas, não é a aparência que vai mostrar se nós somos verdadeiros ou não. Tá? Por isso que a Bíblia fala que tudo vai passar pelo fogo. Então, tem muita coisa que você está olhando e está dando glória a Deus, que vai, quando chegar lá no dia de passar pelo fogo, não vai permanecer diante da presença de Deus. Porque Deus está olhando o coração. Então, Paulo está batendo exatamente nisso daqui. Né? Sobre essa crueldade que às vezes existe no nosso coração, por causa da nossa natureza caída, e que nós falamos mal do outro, quando nós mesmos temos problemas e questões para resolver. Então, quando a gente fala do outro, a gente é cruel. Mas e quando a gente fala da gente... né? A gente é ameno. É igual aquele negócio da entrevista, né? Quais são os seus defeitos? A pessoa vira e fala que é perfeccionista, né? Então, veja bem, quando a gente pergunta para a pessoa quais são os seus defeitos, ninguém fala. Então, assim, o erro é sempre do outro, né? Quando vem uns casais aconselhar com a gente, o problema é ela, é a mulher. E aí mete o pau. E aí você, marido, o problema... Não, ao contrário. E você, esposa, quem que é o problema? É ele que faz isso. Nunca as pessoas estão dispostas ao quê? A assumir que elas têm problemas, que elas têm questões para resolver. E aí a gente fica nessa coisa do julgamento, que é o que Paulo está falando aí. Então, veja bem, não é à toa que às vezes a gente pega aquelas pessoas assim que são tão santarrões, nossa, você olha... A pessoa é um santo. E essas pessoas que elas são muito severas no julgar o outro, é muito comum que essa pessoa seja mais culpada do que você pode imaginar. Porque assim, tem uma coisa, né, que a gente observa no outro aquilo que falta em nós. A gente projeta no outro aquilo que falta em nós. Isso é uma questão psicológica.
Então, a gente busca criticar o outro porque está faltando em nós. Então, muitas vezes, nós somos culpados. E aí, queridos, o que está falando aí? Portanto, você é o quê? Indesculpável quando você julga o seu irmão. E aqui nesse versículo a gente vê duas coisas. A gente vê hipocrisia, que é o quê? Julgar o outro quando nós mesmos somos culpados. O que Jesus falou? Não queira tirar o cisco no olho do teu irmão quando tem uma trave dentro do teu. Então, primeiro, a gente tira as traves dos nossos olhos para a gente poder ajudar o nosso irmão. E quando a gente reconhece os nossos erros, os nossos problemas, geralmente a gente se torna mais misericordioso com o outro. Agora, quando você vê uma pessoa muito implacável, muito justiceira, você pode olhar que ela provavelmente tem algum problema nela mesma. Está entendendo? E é isso aí. E outra coisa, além da hipocrisia, a gente vê o quê? Uma cegueira. Né? Porque quando a gente está olhando o erro do outro, a gente não está olhando para nós mesmos, a gente não está vendo a condenação que está sobre nós mesmos. Porque há um peso de condenação quando a gente se coloca no lugar do julgamento. Amém, irmãos? Eu sei que não é uma palavra... É engraçado, né? Ninguém gosta de ouvir Romanos. Todo mundo gosta de ouvir Provérbios, Salmos, mas Romanos é duro. Porque Paulo vai certeiro nas nossas dificuldades, né? Nos nossos problemas. E aí no versículo 2 ele vai falar o quê? Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Então veja bem, queridos, só Deus pode julgar, você sabe por quê? Só o julgamento de Deus é perfeito. Porque Deus sim, sabe toda a história da pessoa, sabe por que a pessoa é daquele jeito, conhece todos os traumas daquela pessoa, sabe como aquela pessoa foi gerada, como ela foi criada. Então, Deus sabe tudo, Deus sabe todas as revelações que aquela pessoa teve sobre ele mesmo. Então, o juízo de Deus é perfeito, mas o nosso juízo nunca é perfeito. Né? O nosso julgamento não é perfeito. Veja bem, no juízo de Deus não tem arbitrariedade, não tem imparcialidade. Então, Deus vai julgar os julgadores. Né? Porque Jesus fala assim, não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Então, assim, ó, eu posso falar para vocês, porque eu percorri todo esse caminho, assim, de julgamento, tá? Quando eu me converti, eu era extremamente legalista e religiosa. Mas à medida que eu fui vendo, né, que Deus foi tratando em mim, no meu caráter, em quem eu sou, que Deus foi me mostrando quem que era a Milene, eu fui me tornando mais misericordiosa com as pessoas. E aprendi a restaurar pessoas e não quebrar pessoas. Então, quando a Bíblia fala que Jesus, ele não vai apagar o pavio que fumega. Então, às vezes, você vê um irmãozinho assim, não tem fogo, não tem nada assim de Deus. Está só uma fumacinha começando. A nossa tendência é criticar e matar aquilo. Mas não é para fazer isso. Não sei se você já acendeu fogo, quando está saindo a fumaça, o que você tem que fazer? Soprar. Sopra para ver se o fogo pega. Então Jesus, ele não veio quebrar mais a cana que já foi esmagada. Ele não veio fazer isso. Ele não veio apagar aquele paviozinho que fumega. Jesus veio restaurar. Então, o nosso ministério é o ministério da reconciliação, da restauração. Amém, irmãos? E então o juízo de Deus, ele é baseado no quê? Na verdade, não no achismo. Nosso juízo é baseado no achismo. Às vezes você está casado, você nem sabe a história da sua esposa. Às vezes você está casada, nem sabe a história do seu esposo. Não conhece a história dele a fundo. Principalmente os homens, né, que não se abrem por nada. E aí a gente vai julgando. A gente vai se tornando essas pessoas legalistas. Agora no versículo 3 vai falar o quê? Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, você pensa que escapará do juízo de Deus?
Veja só. Por que a gente julga? Por que você julga? Por que eu julgo? Tem gente rindo. Por que a gente julga o outro? Primeiro, porque a gente é orgulhoso. Muitas vezes, nosso coração é duro, é implacável, é orgulhoso, é arrogante. E a gente, às vezes, se acha melhor do que o outro. A gente se acha mais crente, a gente se acha mais espiritual, né? Porque o outro tem o cabelo azul, meu cabelo é preto, então eu sou mais espiritual do que aquela pessoa. É assim que a gente vê, que a gente está julgando a aparência. E a gente julga o outro, por quê? Porque a gente ignora que o nosso coração é corrupto. O que a Bíblia fala? Enganoso é o coração. Nosso coração é enganoso, o nosso coração ele é corrupto, e muitas vezes a gente ignora isso para poder julgar o outro. E é isso que Paulo está batendo aqui. O que nós ignoramos é que quando a gente se intitula juiz de alguém, quando a gente fala assim, não, hoje está cheio de juiz na internet, certo? Certo ou errado? Está cheio de juízes na internet. Vários. A questão é, quando a gente se torna juiz, a gente se coloca no lugar de juiz, primeiro a gente está roubando um lugar que é de Deus. Porque Ele é o justo juiz, né? E segundo, a gente atrai sobre nós um juízo mais pesado de Deus. Certo? Assim, quando você, um simples homem, olha só o termo que Paulo vai usar, um simples homem. Porque às vezes você pode se achar mais refinado do que o outro, mais inteligente do que o outro, melhor do que o outro, isso te leva ao julgamento. E Paulo está fazendo o quê? A gente se lembrar da nossa simplicidade. Você é homem, você é de carne e osso, você também erra. Então não seja tão implacável, não seja tão duro com o seu irmão. Quando a gente faz isso e a gente pratica as mesmas coisas, então a gente vai atrair sobre a nossa vida o juízo de Deus. Lá em Lucas, capítulo 15, vai contar a história de dois homens que subiram para orar. Um era o publicano e o outro era o fariseu. Os dois subiram para o templo para fazer a mesma coisa, mas com corações diferentes. Um vira para Deus e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E é Jesus mesmo que conta essa história. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E o outro vira para Deus e fala, obrigada, Senhor, porque eu não sou como esse daí. Gente, às vezes a gente pensa assim. Às vezes eu vejo o povo orando assim, ai Deus, muito obrigada, Senhor, porque eu estou aqui na igreja, não estou aí pelo mundo igual tantos outros por aí. Que coisa horrorosa. Porque na verdade, nós deveríamos estar buscando essas pessoas para estar aqui conosco. Não somos melhores do que elas. Né? Só recebemos a graça de Deus e agora nós temos uma responsabilidade com essa graça, com essa revelação que Deus, Ele nos deu. Né? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê um orgulho religioso. Às vezes a gente tem esse orgulho religioso, que a gente é melhor. Aí a igreja evangélica, protestante, fala mal dos católicos, porque os católicos têm lá os seus ídolos. E quantos ídolos que a gente tem hoje? Né? Quantos ídolos que estão ocupando o lugar de Deus no nosso coração? Daí a gente julga o outro naquilo que a gente mesmo está pecando, que a gente mesmo está errando. E a gente faz como aquele fariseu. Ah, obrigada, Senhor, porque eu não sou igual a essa pessoa. Porque o meu Deus é vivo. Irmãos, nós temos que abrir mão dessas coisas, para a gente viver as coisas que Deus tem para nós. Nós
não devemos, eu não estou querendo dizer aqui que você tem que perder o seu senso crítico, tá? Não é isso que eu quero dizer. Não quer dizer que você não vai olhar para uma coisa e falar assim, poxa, isso aí está errado. Ok, tudo bem, não tem problema. Não é isso que eu quero dizer. Que agora você vai fechar os olhos para tudo que está errado. Não é isso. O problema é quando a gente condena naquilo que a gente mesmo faz. Então, vamos supor, né? A pessoa sente inveja no coração dela, de outras pessoas. E aí ela começa a condenar a outra pessoa que está indo super bem, né? Ah, essa pessoa aí, não sei não, ela está usando disso, daquilo outro, nem sabe. Veja bem, você está condenando naquilo que você mesmo está em pecado. Esse que é o problema que Paulo está falando aqui. O problema de condenar os outros quando nós estamos no mesmo erro. Isso é justamente a hipocrisia. É ser exigente com o outro e complacente com você mesmo. É ter um alto padrão para o outro e exigir pouco de si mesmo. Irmãos, a hipocrisia, ela mata, né? Ela mata principalmente os novos convertidos. A hipocrisia, ela traz uma imagem ruim para o mundo. Eu não estou dizendo que você não vai ter senso crítico. Você tem que ter senso crítico. Você tem que ter discernimento do que é certo e errado. Mas você precisa ser misericordioso. A gente falou aqui sobre a bondade de Deus. Gente, a gente tem que ser misericordioso com as pessoas. Porque um dia você também estava nessa situação. E alguém foi misericordioso com você. Gente, quando eu cheguei na igreja, o pessoal teve muita paciência comigo. Muita paciência mesmo. As pessoas me ajudaram muito. E às vezes, quando chega um novo convertido, você não tem paciência com ele. Por quê? Porque você acha que você está num nível superior e você não está. Porque diante de Deus, não há acepção de pessoas. E Deus, ele vai julgar aquele que julga, aquele que aponta o dedo, na mesma medida. Então, a gente precisa ter esse coração quebrantado e humilde, manso como Jesus. E aí o versículo 4, para a gente já ir caminhando para o final, vai falar o quê? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Deus é bom? Bom. Deus é tolerante? Sim. Deus é paciente? Sim. Porque se Deus não fosse paciente, nós não estaríamos aqui. Se Deus não fosse paciente, eu não estaria aqui. Então, da mesma forma como Deus é paciente e tolerante e bondoso, nós temos que manifestar essa graça de Deus às outras pessoas também. Amém? Mas, veja bem, o fato de Deus ser bom não significa que Ele está dando uma licença para o pecado. Certo? Ah, então Deus é bom, eu vou aprontar todas e no final vai dar tudo certo. Não vai. A bondade de Deus não é uma licença para pecar. A bondade de Deus é um convite ao arrependimento. Significa que Deus está nos dando uma chance. Deus está dando uma chance para mim. Deus está dando uma chance para você mudar. É por isso que a misericórdia dele se renova todas as manhãs. As misericórdias do Senhor não têm fim. Nós estamos no tempo do julgamento? Não. Nós estamos no tempo da bondade de Deus, do convite. Deus está falando para você, vem a mim.
Vem a mim. É isso que Deus está falando para você. Eu te ofereço graça. Eu te ofereço perdão. Eu te ofereço misericórdia. Se você vier a mim, se você confessar os seus pecados, eu vou te perdoar. Eu vou lançar no mar do esquecimento. Eu vou fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Esse é o tempo da bondade de Deus. Vai haver um tempo de juízo? Vai. Vai haver o tempo do juízo. Mas quando Deus for julgar, vai julgar baseado na verdade. Porque Ele é onisciente, conhece tudo. Não em achismos. E é isso que a gente tem que aprender de Deus. Sabe, que Deus possa imprimir em nós essa misericórdia, essa bondade para com os nossos irmãos aqui, entre irmãos. E também para com os irmãos de fora. E também para com os pecadores que precisam da graça de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Então, veja só, você tem uma revelação especial de Deus. Você tem a Bíblia. Você pode escutar, hoje a nossa geração é privilegiada, gente. Na minha época não tinha YouTube para ver milhões de ministrações. Eram aquelas fitas cassetes assim, ó. Então, nós temos tantos privilégios. Agora, a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem milhares de igrejas, milhares de cultos. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, que a gente possa corresponder à revelação que Deus tem nos dado. A altura, irmãos. Deus tem dado muita revelação para essa igreja, para vocês. Corresponda. Dê uma resposta forte àquilo que Deus está fazendo. E olha, vamos deixar de lado a arrogância. Vamos deixar de lado a prepotência do nosso coração, de achar que a gente é melhor, porque nós não somos melhores. Sabe, nós precisamos da graça de Deus todos os dias, não somos superiores. E antes da gente apontar para o outro, os erros do outro, que olhemos para nós mesmos. Que olhemos para dentro de nós. E que a gente se arrependa, que a gente volte ao lugar que Deus tem para as nossas vidas. Porque todos pecaram. Então a gente precisa de Deus todos os dias. A gente precisa aceitar Jesus todo dia. A gente precisa se arrepender todo dia. A gente precisa olhar para dentro de nós todos os dias. Porque a gente só vai conseguir ajudar outra pessoa, restaurar outra pessoa, trazê-la para Cristo, quando nós tirarmos as travas dos nossos olhos. Quando a gente abrir mão do nosso coração de pedra e deixar que Ele coloque um coração de carne sensível à voz de Deus. E eu lembro vocês aqui que a bondade de Deus não é uma permissão para nós pecarmos, mas é um convite para nós podermos nos arrepender todos os dias, chorar diante de Deus todos os dias, até que Ele venha e realmente nos coloque lá na posição de príncipes e princesas de Deus. Amém? Amém, irmãos. Queria que você orasse agora nesse momento. Se você tem alguma coisa que você queira confessar ao Senhor, eu quero que você fique na liberdade de falar ao Senhor. Deus, me perdoa, Jesus. Me perdoa pelas falhas. Me perdoa, Senhor, porque tantas vezes eu tenho julgado pessoas. Eu tenho olhado com um olhar de condenação. Eu tenho apontado o dedo para as pessoas, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho. Senhor, me dá um coração igual ao teu, Senhor. Nos dê um coração igual ao teu, Jesus, um coração que olha com misericórdia, mesmo para aquele que está nos traindo, Senhor. Como um dia o Senhor olhou para Pedro, Pai. O Senhor olhou ali para Pedro, no momento em que ele estava te traindo, Senhor. E aquele olhar, Senhor, trouxe
restauração para a vida de Pedro, Senhor. Que o nosso olhar, Deus, também possa trazer restauração para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que as palavras que saírem da nossa boca, Senhor, possa trazer, Deus, cura para as pessoas que estão ao redor de nós, Senhor. Que o nosso abraço, o nosso toque, Senhor, possa trazer transformação, Deus, onde nós estivermos, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos ajude a consertar a nossa vida primeiro. Que o Senhor nos convença, Deus, do nosso pecado, Senhor, dos nossos erros, das nossas falhas, Senhor, nos dê um coração quebrantado diante de Ti, Senhor, em que a gente possa Te glorificar, Senhor, de verdade, Te exaltar de verdade, Senhor. Nós Te agradecemos pela Sua bondade, Deus. Porque a Sua bondade um dia nos alcançou, Deus. Porque o Seu amor um dia nos alcançou, tomou o nosso lugar, Senhor, ali na cruz, Senhor, para nos salvar. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és bom. Em todo tempo o Senhor é bom, Senhor. Todas as manhãs o Senhor é bom para conosco, Deus. Nós Te louvamos e queremos responder à Sua bondade, Deus, com um coração de amor e de paixão a Ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos, Senhor, nos leva assim, Deus, ao verdadeiro quebrantamento na Tua presença, Pai, é o que nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém.